Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito bom dia para você. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei muitas informações para você, torcedor do futebol carioca, trazendo informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro. E vamos falar do seu clube de coração, começando pelo Botafogo, o ganhador do domingo. Tia Leal chega com informações. Ao longo do dia deve ser sacramentada a saída do atacante Ribamar para o futebol do Chipre. O Botafogo recebeu uma proposta do Apollon Limassol e aceitou a oferta na última sexta-feira, que gira na casa dos 2,5 milhões de euros, aproximadamente 9 milhões de reais. De lá para cá, os clubes vêm trocando documentos sobre essa transferência, que deve ser definida ainda hoje. De acordo com o portal da transparência do clube, o Botafogo tem direito a receber o valor integral da transferência. Pro Botafogo precisando de dinheiro é uma boa. Não sei se é uma boa pro Ribamar sair pro Apollon Limassol do Chipre, né? Vai desaparecer um pouco, a não ser que a equipe dispute uma Euroleague aí ou chegue longe. Até porque na questão de Liga dos Campeões, quem está no playoff é o Apoel, não é o Apollon, que é a equipe que está indo, o Ribamar. Vamos falar do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. A equipe do Flamengo, que teve um confronto importante diante do Corinthians, perdeu por 4-0, viu o seu treinador ser expulso no confronto, depois de uma entrada de Fagner no jogador da equipe do Flamengo, o jogador Ederson, que segundo o treinador seria inclusive para cartão vermelho. Muita reclamação, ele foi expulso. O Flamengo também perde para a próxima partida, além do Zé Ricardo, o jogador Rodinei, com uma luxação no cotovelo direito, jogador que vinha bem até no confronto, era uma boa válvula de escape contra a equipe do Corinthians. O Flamengo, que agora cai um pouco na tabela de classificação. 7h25, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Para o seu clube de coração, agora o Vasco da Gama em destaque aqui na rádio do seu esporte. O Vasco da Gama perdeu mais uma vez na Série B, é a segunda derrota seguida do clube, fato que não acontecia desde o ano passado. Desde setembro de 2015, o Vasco não perdia 2 partidas em sequência. Naquela oportunidade, o 6-0 para o Internacional e uma derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro. E por isso o técnico Jorginho está preocupado com a fase do clube, principalmente com o pequeno número de jogadores à disposição no elenco. O Jorginho falou sobre isso depois da partida. Já não é a primeira vez que o técnico do Vasco fala que o plantel é pequeno, mas ele disse que a diretoria está ciente da situação e já busca alguns reforços. Ele espera que nos próximos dias o Vasco já feche com algum jogador, principalmente para o setor ofensivo. Depois da saída de Riascos, o Vasco está à procura de um nome, já que Leandrão e Thales não têm conseguido se firmar no setor ofensivo. O Vasco, que para o próximo jogo não terá nem Leandrão nem Martin Silva, ambos suspensos, mas vai ter a semana inteira de treinamentos, o que não tinha desde a final do estadual. Entre as 2 finais do Campeonato Carioca, o Vasco teve uma semana cheia de treinamentos e depois disso, desde que começou a Série B, o Vasco não teve mais esse tempo todo para trabalhar entre 2 partidas e por isso o técnico Jorginho vai poder fazer os ajustes necessários na equipe do Vasco. A expectativa é que para o jogo do próximo sábado contra o Brasil de Pelotas, o zagueiro Luan já retorne à equipe. Tá certo, o Bruno Lousada com informações do Vasco da Gama, aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Em jogo de muita confusão, o Flamengo perde para o Corinthians por 4-0 na Arena Itaquera. A segunda etapa do confronto
foi primordial para a definição do placar. O rubro-negro perdeu o seu treinador na primeira etapa após uma entrada do lateral Fagner sobre Ederson, que o técnico reclamou bastante e foi expulso pelo árbitro da partida. Para o próximo confronto, o rubro-negro não poderá muito provavelmente utilizar-se de Rodinei, que sofreu uma luxação no cotovelo direito. Bradesco Esportes. Vamos falar do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. James Azevedo me chama. Se a sequência de resultados por parte do Fluminense no Brasileirão resultou em mais um empate, desta vez com o Coritiba em 0-0 no sábado, dentro do Raulino de Oliveira, a semana promete ser de muito trabalho e expectativas. Na quarta, o tricolor carioca encara o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece só no dia 27, também em julho, mas se classificado, o Fluminense não entra na Copa Sul-Americana. Em caso de eliminação, aí sim, entra na disputa. Já pelo Brasileirão, o próximo jogo com Vitória no dia 10 de julho teve o horário alterado. Antes aconteceria às 4 da tarde, porém foi realmente alterado pela CBF para as 7h30 da noite no mesmo dia. Segundo a entidade, o motivo foi a melhor adequação de tabela no campeonato. Tá aí, né? A adequação de tabela que me parece para encaixar exatamente com a final da Euro, né? Para não ter que dividir novamente. Na última vez que isso aconteceu, não deu muito certo. 900 pessoas foi o resultado. Vamos ao Botafogo? Leal. Botafogo vence o Santa Cruz em Juiz de Fora e termina a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, mesmo em caso de vitória do Sport logo mais diante do Palmeiras. Saída de Ribamar para o futebol do Chipre deve ser oficializada ainda hoje. Clube confirma treinamentos na Arena Botafogo na quarta e na quinta-feira pela manhã. Tá certo, informações aqui do Botafogo na Bradesco Esportes FM. Para fechar, vamos falar da Liga Mundial de Vôlei. Luca Tremonti traz as informações. Na Liga Mundial de Vôlei, o Brasil venceu a Bélgica e avançou para a fase final. A seleção brasileira superou os belgas nesse fim de semana por 3-2, parciais de 20-25, 25-23, 22-25, 25-23 e 15-11. Faltando ainda um jogo para a fase final, o time de Bernardinho não depende de uma vitória, já que já carimbou o passaporte para a fase final, que será em Cracóvia, na Polônia. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 53 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Dial Carioca. Eu sou Juan Rodrigues e estarei contigo toda hora e 50, hora e 25 também, trazendo muitas informações para vocês e nesse momento são 7 horas e 53 minutos. No Rio de Janeiro vamos destacar o seu clube de coração, começando pelo Tricolor. James Azevedo me chama.
Fluminense fecha a 13ª rodada do Brasileirão em 12º lugar com 17 pontos, após empate em 0-0 com o Coritiba, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Durante o duelo não faltaram chances a gol por parte do tricolor carioca, e jogadores como Gustavo Scarpa e Wellington Silva chegaram próximo, mas não conseguiram finalizar. Técnico Levir Coupe acredita que, apesar de mais um jogo sem vitória, o time das Laranjeiras vem atuando bem e destaca as dificuldades em torno das tão sonhadas contratações pedidas por torcedores em um elenco que perdeu, por exemplo, Fred e Diego Souza nos últimos tempos. Quem foi melhor do que nós nesses jogos? Um ou outro time que tem uma superioridade venceu, mas assim ninguém praticamente dominou o Fluminense. Nós tivemos a oportunidade de vencer todos os jogos que nós disputamos. Então eu acredito no grupo que nós temos. Quer dizer, você também tem que analisar o seguinte: você quer 1 milhão, quer gastar 1 milhão por mês com um jogador? Tudo bem, para mim vai ser ótimo. Agora vai lá no Fluminense e administra o Fluminense, paga 1 milhão por mês para um jogador. Sabe, as pessoas veem o time, eles querem ganhar. E isso eu concordo com eles. Prejudicado por uma apresentação ruim na segunda etapa, Flamengo é goleado pelo Corinthians por 4-0 na Arena Itaquera. No primeiro tempo, o técnico Zé Ricardo reclamou bastante dos critérios utilizados pelo árbitro da partida, Weber Roberto Lopes, principalmente após uma entrada de Fagner em Ederson, a qual o técnico queria a expulsão do jogador. Com o resultado, o Flamengo está na 7ª colocação do campeonato e domingo que vem enfrentará o Atlético Mineiro em Brasília. Lateral Rodinei sofreu uma luxação no cotovelo direito e será desfalque muito provavelmente nesse confronto. Juan Rodrigues para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora do Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Thier Leal me chama com destaque. A vitória de ontem sobre o Santa Cruz, no estádio Mário Helênio, Juiz de Fora, foi muito importante para a equipe do Botafogo, porque fez com que o clube terminasse esta 13ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, mesmo que o Sport vença logo mais a equipe do Palmeiras na Ilha do Retiro. Neste Campeonato Brasileiro, o Botafogo chegou a ficar 7 rodadas na zona que contém os 4 piores times do campeonato. Hora do Vasco da Gama, o Vascão aqui na rádio do seu esporte. Quem chega com o destaque do Cruz Maltino é Bruno Lousada. E o Vasco alcança uma sequência negativa que não acontecia desde setembro do ano passado. São 2 derrotas seguidas e nos últimos 7 jogos, 4 derrotas. O técnico Jorginho, que para a próxima partida pela Série B, perdeu o atacante Leandrão e o goleiro Martim Silva. Os dois suspensos não enfrentam o Brasil de Pelotas no próximo sábado em São Januário. Tá certo essas informações do Vasco da Gama. Vamos ao futebol internacional aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar da equipe do Manchester United. Na verdade, quem chega é o Luca Tremonti. E o casamento Ryan Giggs e Manchester United acabou após 29 anos. A decisão partiu do próprio galês, que tem o desejo de ser treinador, o que é inviável no Old Trafford neste momento, já que o clube acaba de contratar José Mourinho. A saída de Giggs já vinha sendo especulada nos últimos meses, quando o nome de Mourinho passou a ser ligado ao United. Luca Tremonti para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Luca Tremonti, futebol internacional em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. Vale ressaltar que temos a Eurocopa, que é destaque aqui na Bradesco Esportes FM, e já temos as semifinais definidas, com Portugal contra País de Gales e a equipe da Alemanha enfrentando a França. Quem será que vai se dar bem nessa? Você vai acompanhar tudo aqui na rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro, 7h58, aqui na Álvaro Ramos 350, Grupo Bandeirantes de Comunicação, em destaque para você. Bradesco Esportes.
Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h24 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estarei te informando nesse break local com muitas informações. E vamos falar do seu clube de coração, o Tricolor em destaque na Bradesco Esportes FM, com James Azevedo. A equipe do Fluminense saiu do Raulino de Oliveira em Volta Redonda no sábado, apenas com um empate em 0-0 com o Coritiba, pela 13ª rodada do Brasileirão 2016. Após o duelo, o jogador Gum, que chegou a 330 jogos pelo tricolor carioca, foi um dos que destacou a tristeza pelo resultado e falou que os torcedores também sempre cobram e querem vencer, e desta forma é preciso a união de forças entre as partes. Em um ano de eleições para presidente do time nas Laranjeiras, o treinador Levir Coupe destaca que as críticas visam desestabilizar o elenco em relação aos resultados. Porque tudo vai dentro do resultado. Aí você pode ver, enquanto nós tivemos resultados, não se comentava nada. Então alguém está esperando justamente uma oportunidade dessa para também aproveitar o momento político do clube. Desta forma, a luta continua, independente da situação, e o comandante ressalta a necessidade do equilíbrio nesse momento da temporada. É natural isso, quem é que não sente pressão? Mas é isso que a gente precisa lutar, por isso que nós temos que estar fechados. Pouca gente ajuda nesses momentos. E ainda nós temos um momento político no clube, é uma situação bem complicada de se falar, vai ter eleição em outubro. E por aí você já sabe o que acontece. Então, a gente precisa ter muito controle emocional para poder ter melhores resultados, né? Porque nós estamos jogando igual para igual com qualquer time. O Fluminense parte para uma semana de importantes duelos, já que encara o Ipiranga do Rio Grande do Sul em partida pela 3ª fase da Copa do Brasil na quarta-feira. E pelo Brasileirão, o novo duelo acontece no dia 10 contra o Vitória no Barradão. A data da partida foi mantida, porém, com um novo horário, passando das 4 da tarde para as 7h30 da noite. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo, informações do Fluminense aqui na rádio seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos ao Botafogo agora. Com ele, Tchê Leal. A vitória de ontem sobre o Santa Cruz, no estádio Mário Helênio, Juiz de Fora, foi muito importante para a equipe do Botafogo, porque fez com que o clube terminasse esta 13ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, mesmo que o Sport vença logo mais a equipe do Palmeiras na Ilha do Retiro. Neste Campeonato Brasileiro, o Botafogo chegou a ficar 7 rodadas na zona que contém os 4 piores times do campeonato. E na equipe do Flamengo, após ser expulso e o Flamengo sair derrotado 4-0 diante do Corinthians, técnico Zé Ricardo considera resultado injusto. Partida cedeu muitos espaços à equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians é realmente muito forte, do meio para frente tem jogadores muito rápidos e os espaços acabaram acontecendo e infelizmente o resultado acabou acontecendo de forma até acho que foi uma forma muito cruel pra gente. Esse é o técnico Zé Ricardo da equipe do Flamengo, lembrando que o próximo confronto do Flamengo é diante o Atlético Mineiro, é o time que o Flamengo tem pela frente. Vamos ao Vasco da Gama? Bruno Lousada me chama. O Vasco da Gama perdeu mais uma vez na Série B, é a 2ª derrota seguida do clube, fato que não acontecia desde o ano passado. Desde setembro de 2015, o Vasco não perdia 2 partidas em sequência. Naquela oportunidade, o 6-0 para o Internacional e uma derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro.
e por isso o técnico Jorginho está preocupado com a fase do clube, principalmente com o pequeno número de jogadores à disposição no elenco. O Jorginho falou sobre isso depois da partida. Já não é a primeira vez que o técnico do Vasco fala que o plantel é pequeno, mas ele disse que a diretoria está ciente da situação e já busca alguns reforços. Ele espera que nos próximos dias o Vasco já feche com algum jogador, principalmente para o setor ofensivo. Depois da saída de Riascos, o Vasco está à procura de um nome, já que Leandrão e Thales não têm conseguido se firmar no setor ofensivo. O Vasco, que para o próximo jogo não terá nem Leandrão nem Martin Silva, ambos suspensos, mas vai ter a semana inteira de treinamentos, o que não tinha desde a final do estadual. Entre as duas finais do Campeonato Carioca, o Vasco teve uma semana cheia de treinamentos e depois disso, desde que começou a Série B, o Vasco não teve mais esse tempo todo para trabalhar entre duas partidas e por isso o técnico Jorginho vai poder fazer os ajustes necessários na equipe do Vasco. A expectativa é que para o jogo do próximo sábado contra o Brasil de Pelotas, o zagueiro Luan já retorne à equipe. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, esse é o Bruno Lousada, informações do Vasco aqui na rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 14h, te encontro aqui na Bradesco Esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h52, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e vou trazer todas as informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Botafogo. Tia Leal me chama com as informações. Ao longo do dia deve ser sacramentada a saída do atacante Ribamar para o futebol do Chipre. O Botafogo recebeu uma proposta do Apollon Limassol e aceitou a oferta na última sexta-feira, que gira na casa dos 2,5 milhões de euros, aproximadamente 9 milhões de reais. De lá para cá, os clubes vêm trocando documentos sobre essa transferência, que deve ser definida ainda hoje. De acordo com o portal da transparência do clube, o Botafogo tem direito a receber o valor integral da transferência. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Vamos ao Fluminense. James Azevedo.
Se o Fluminense não saiu do 0-0 contra o Coritiba dentro do Raulino de Oliveira no sábado, a expectativa fica por conta da integração do atacante Henrique Dourado ao elenco tricolor. O atleta vinha atuando pelo Vitória de Guimarães em Portugal e rendeu elogios por parte do técnico Levir Coupe, que visa encorpar o elenco, mas sabe que o jogador terá tempo de adaptação. Desta forma, a impaciência da torcida, devido aos últimos resultados, deve se transformar na atenção com os novos reforços, já que o treinador deu a entender que o time das Laranjeiras deve contratar também um meia. Apesar disso, o experiente profissional não destacou maiores detalhes em relação ao avanço das negociações. Vamos ao Vasco da Gama? O time da Colina é destaque com Bruno Lousada. E o Vasco alcança uma sequência negativa que não acontecia desde setembro do ano passado. São 2 derrotas seguidas e nos últimos 7 jogos, 4 derrotas. O técnico Jorginho, que para a próxima partida pela Série B, perdeu o atacante Leandrão e o goleiro Martim Silva. Os dois suspensos não enfrentam o Brasil de Pelotas no próximo sábado em São Januário. Tá certo, essas informações do Vasco da Gama, você está em 91.1 na Bradesco Esportes do Rio de Janeiro. 9h27, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos falar da equipe do Vasco da Gama. Bruno Lousada me chama. O Vasco da Gama perdeu mais uma vez na Série B, é a segunda derrota seguida do clube, fato que não acontecia desde o ano passado. Desde setembro de 2015, o Vasco não perdia 2 partidas em sequência. Naquela oportunidade, o 6-0 para o Internacional e uma derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro. E por isso o técnico Jorginho está preocupado com a fase do clube, principalmente com o pequeno número de jogadores à disposição no elenco. O Jorginho falou sobre isso depois da partida. Já não é a primeira vez que o técnico do Vasco fala que o plantel é pequeno, mas ele disse que a diretoria está ciente da situação e já busca alguns reforços. Ele espera que nos próximos dias o Vasco já feche com algum jogador, principalmente para o setor ofensivo. Depois da saída de Riascos, o Vasco está à procura de um nome, já que Leandrão e Thales não têm conseguido se firmar no setor ofensivo. O Vasco, que para o próximo jogo não terá nem Leandrão nem Martim Silva, ambos suspensos, mas vai ter a semana inteira de treinamentos, o que não tinha desde a final do estadual. Entre as 2 finais do Campeonato Carioca, o Vasco teve uma semana cheia de treinamentos e depois disso, desde que começou a Série B, o Vasco não teve mais esse tempo todo para trabalhar entre 2 partidas e por isso o técnico Jorginho vai poder fazer os ajustes necessários na equipe do Vasco. A expectativa é que para o jogo do próximo sábado contra o Brasil de Pelotas, o zagueiro Luan já retorne à equipe. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Bruno Lousada com informações do Vascão aqui na rádio do seu esporte. Vamos dar um pulinho na China. Luca Tremonte me chama com informações do futebol chinês. No futebol chinês, após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Tianjin Quanjian segue com 100% de aproveitamento. A equipe, comandada agora pelo ex-zagueiro italiano Fábio Cannavaro, emplacou sua 5ª vitória consecutiva neste fim de semana e está na 3ª posição da 2ª divisão do campeonato chinês. Nesse último triunfo, destaque para os brasileiros Luiz Fabiano, que marcou 2 gols, e Jadson, que deu 2 assistências, na vitória por 5-1. Luca Tremonte para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, Luca, valeu, galera, fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.